Olá, aqui é o Marcelo Coleoni e esse é o conteúdo 111. Antes de começar, pedido tradicional, não esqueça de interagir com esse conteúdo, se inscrevendo, comentando, deixando seu like, compartilhando. Qualquer interação faz com que esse conteúdo se propague e chegue a mais pessoas. Bom, o conteúdo de hoje, o conteúdo 111, falar sobre uma dicotomia, algo que a gente precisa aplicar de forma diferente para assegurar desenvolvimento, alinhamento e fortalecimento da sua organização, da sua empresa, da sua gestão. São duas coisas importantes. Quando unificar o conhecimento para todo mundo e quando, de fato, personalizar essa necessidade de forma individualizada. Então, existem muitas situações onde a unificação ela é essencial, ela é primordial e ela é necessária. Legislação, cumprimento de normas, o futuro da organização, a estratégia, um alinhamento muito claro de onde, para onde a estratégia, para onde a empresa está se direcionando, qual é o norte, qual é o direcionador, o que é necessário e o que se busca na organização. Outra coisa importante é a cultura. A cultura da empresa é algo que a gente não deve abrir mão, não deve deixar isso sem ter um norte, sem ter um alinhamento claro. Se as pessoas não identificam a cultura da organização, é um problema. Então, unificar a cultura, fazer com que todos respirem, entendam valores, propósito e a cultura organizacional muito forte, muito enraizada. E não é aquela que fica na parede, não. Não é aquela que está escrito com valores, algumas coisas, mas é aquela que é praticada no dia a dia. Aquela que realmente faz as pessoas acreditarem na sua organização. Isso é uma unificação de conhecimento para todo mundo. Alinhamento para todo mundo. Você vai conseguir fazer com que todo mundo, de fato, esteja alinhado e aderente à sua cultura? Não. Mas o fato é que aquelas pessoas que estão lá realmente acreditam naquilo. Vão lutar e vão agir de forma consistente com a sua cultura. Por exemplo, existem algumas situações onde a gente quer unificar as coisas ou quer personalizar as coisas através de algo que não é, de fato, personalizável. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha experiência profissional. As mulheres, por exemplo. As mulheres têm uma característica, uma particularidade essencial para ser disseminada, para ser unificada entre as mulheres, que é a maternidade. Só que nem todas as empresas que eu conheço praticam isso na íntegra. O que eu quero dizer? Não importa se a mulher ela é CLT, ela é uma funcionária, está na folha de pagamento, ou se ela tem um contrato de estágio. Não importa. O que importa é que o tratamento, a necessidade, ela é igual. A mulher não deixa de ser mulher porque ela está num cargo diferente. A mulher não deixa de ser mulher porque ela tem um contrato diferente. A mulher tem uma legislação que rege isso. Hoje já tem muito alinhamento na questão do estágio, na questão do profissional realmente registrado. E aquelas pessoas que são PJs hoje? Como é que fica isso? Como é que as empresas tratam isso? Porque o PJ é a pessoa jurídica, né? Na verdade, o contrato entre empresas, que na verdade é um colaborador que trabalha para a sua organização através de um contrato onde ele tem a sua empresa. A sua empresa faz um contrato direto com a empresa que ele trabalha. Como é que fica isso? Isso também é unificado? Paternidade, maternidade, essas questões que não estão atreladas a cargo, e sim à natureza e à particularidade de um grupo de pessoas, de um gênero, não importa o quê. E aí a gente fala de diversidade, aí é outro esquema. A diversidade trata a gente como pessoas diferentes. Aí a personalização é muito importante, essencial. Desenvolvimento de pessoas. Eu vou para o lado
de individualizar esse desenvolvimento. É um grande erro, um enorme erro, tentar fazer com que todo mundo aprenda a mesma coisa sempre. É um erro grotesco. É um erro que você vai gastar dinheiro, as pessoas que vão participar talvez achem interessante, alguns vão absorver mais do que os outros, uns vão achar que é muito básico, outros muito avançado, mas você vai ficar na média. E você não potencializa a habilidade e a necessidade de desenvolvimento claro das pessoas. Então, desenvolver as pessoas é se conectar com elas de forma individual. Não adianta ser um processo padrão, um processo comum para todo mundo. Então, entender que unificar conhecimento e personalizar conhecimento são coisas importantes, são coisas necessárias, desde que você entenda qual é o conceito que está por trás disso. Quando eu falei de cultura, a cultura tem que ser unificada. Ou você tem uma empresa com uma cultura, ou você não tem uma empresa com uma cultura. E essa falta de cultura, toda a tua estratégia, todo o teu processo, ele vai por água abaixo. Já tem a frase que, né, a cultura come a estratégia no café da manhã. E de fato é. Prepare a cultura, identifique a cultura. Ela pode mudar? Pode. Ela pode se ajustar? Com certeza pode. Essa volatilidade, essa complexidade e esse ambiente cada vez mais interativo, conectado, novas tecnologias, novos comportamentos, novas gerações, não importa o que, faz com que você repense a sua cultura. E você, automaticamente, você vai perceber comportamentos diferentes para você fortalecer essa cultura. Agora, você não pode abrir mão de ter uma cultura forte, uma cultura enraizada, seja ela qual for. Isso é essencial. Isso tem que estar unificado. Realmente padronizado para todo mundo entender qual é a cultura. Respeitar os valores e assim por diante. De novo, nem todo mundo vai se adequar à sua cultura, mas aqueles que estão ali realmente vão fazer acontecer da melhor maneira possível. Isso é essencial. Essa comunidade, esse sentimento de pertencimento é muito importante. Porém, algumas coisas precisam ser personalizadas. Não é tratar um diferente do outro. É dar oportunidades adequadas às necessidades de cada um. E não o que eu acho que é importante. O que eu acho que pode ser interessante. Sim, de fato, é uma troca. É um acordo que você faz pessoalmente com os seus liderados, com os seus colaboradores, com as pessoas que estão na sua organização, que é o processo de desenvolvimento. Todo mundo ganha. A empresa ganha e o colaborador ganha. O funcionário ganha. Porque ele está se desenvolvendo. E não importa, puxa, mas eu vou, aquela velha frase, puxa, mas eu vou investir muito em treinamento com as pessoas e as pessoas saem da organização. Ótimo. Pior se elas ficarem sem treinamento. Aí você fica realmente com um problema na mão. E a pessoa não sai e não é capacitada para aquilo. Não vai trazer inovação, não vai trazer criatividade, não vai trazer melhoria nenhuma. E ela não se sente, ela se sente parada, fica estabilizada. Diversidade e inclusão é personalização. É entender que as pessoas são diferentes, é respeitar essas diferenças. Tem coisas que ela precisa ser unificada, como uma legislação, como uma regra, como uma cultura forte da sua organização que você não abre mão, que você realmente respeita e quer que aquilo realmente prevaleça, porque aquilo é o bem da comunidade, é o bem do todo. Quando você repara que alguém não está aderente à cultura, não incomoda? Incomoda que a pessoa está fazendo alguma coisa que não está condizente com o que a empresa realmente prega, com o valor da empresa. Isso ressalta muito forte quando as pessoas percebem que esse comportamento existe. Então, é porque a cultura está ótima, a cultura está enraizada, as pessoas percebem. Vou dar alguns exemplos. Trabalhei numa empresa que tinha muito forte o valor segurança. Segurança muito forte. Segurança dos colaboradores, segurança
era muito forte a conexão com isso. Todas as reuniões começavam com segurança, porque era um valor que não abria mão. Podia perder cliente, não importa, reduzir o ganho, reduzir o lucro. A segurança era em primeiro lugar. E eu saí dessa organização. E eu tenho isso muito enraizado em mim, porque é um valor que eu aprendi a apreciar, a valorizar e hoje eu pratico fora. Outro exemplo, não tinha na história da empresa a possibilidade de mulheres estagiárias. A gente não tinha, é muito recente, todo o estágio, a mulher ainda é nova, mas tinha um caso que ela estava grávida. E na conjuntura, na época, não tinha essa correlação muito forte. Puxa, mas e agora? É um contrato de trabalho? O que eu faço? A gente assumiu fazer o que é certo, independente de cargo, os mesmos direitos. Então, licença, tudo certinho. Porque não é justo você desconsiderar isso, como eu falei no começo, uma questão por cargos. Isso tem que ser unificado, isso tem que ser um benefício, não é um benefício, é um direito comum para as mulheres. Então, é você olhar situações onde, puxa, isso aqui deve ser unificado ou personalizado? Faça essa pergunta para você. Faça a pergunta para a sua organização e veja se, puxa, será que isso aqui faz sentido um tratamento diferente por uma questão contratual, mas a pessoa não deixa de ser aquilo. Não tem aquele benefício, aquela característica por causa disso. Ela não perde benefícios por causa disso. E isso sempre vem incomodando muita gente, né? Você olha, puxa, por que ele tem aquilo e eu não tenho aquilo? Né? Essa comparação. E aí a gente até entra em questões de benefícios que hoje são voltados para serem mais personalizados. E não comum. Vou dar um benefício para todo mundo vai ganhar vale-refeição. Por exemplo, puxa, mas eu não preciso vale-refeição, eu queria outra coisa. Ótimo. Se para a empresa o valor correspondente é o mesmo, é indiferente, por que eu vou forçar uma coisa que não vai agradar todo mundo? Que não vai ser eficiente e benéfico para todo mundo, como se planeja, né? Como se gostaria que fosse. Não vai. Então é para pensar algumas coisas, para a gente refletir. O quando unificar e quando personalizar, individualizar. Eu acho que esse é um tema muito, muito sério, muito importante, porque faz com que você fortaleça sua cultura, tenha mais atratividade para as pessoas que realmente estão na sua organização e para as pessoas que queiram participar. E sinceramente, dá trabalho? Ótimo. Mas o trabalho tem uma recompensa muito direta em relação a isso. Quando eu trato o indivíduo de forma individualizada e dou capacitação e atenção personalizada para o seu desenvolvimento, atrelado, lógico, à estratégia, à cultura da empresa, tudo certinho, é muito mais forte, muito mais enraizado essa questão de relacionamento, de realmente olhar para a empresa de forma diferenciada. E a gente precisa fazer isso. E não é qualquer empresa. Eu estou ali dedicando parte da minha vida, meu esforço, dando o meu melhor para o meu crescimento profissional, trazendo bagagem profissional ali, num ambiente que tem que ser favorável para mim. Se eu ficar num ambiente qualquer, tá bom, amanhã eu estou em outra empresa, e aí? Qual é a minha essência? Qual é o meu valor? Qual é a minha cultura? O que eu acredito como profissional? Para realmente buscar empresas que são aderentes ao meu valor, aquelas que realmente me atraem, que me beneficiam, que realmente é uma troca, né? Fortalece essa troca de esforço e recompensa totalmente equilibrados. Esse é o conteúdo 111, um conteúdo de reflexão para a gente ver quando e como interagir e quais são os benefícios de a gente realmente unificar ou personalizar.
padrão para todo mundo, formatar uma comunicação, um processo que seja adequado para todo mundo, padronizado para todo mundo, alinhamento, essas coisas, e quando a gente realmente traz a pessoa para a individualidade, para realmente fazer com que ela se desenvolva. E esse é o grande papel de qualquer gestor. Conteúdo 111, a gente se encontra no conteúdo 112. Não esqueça de compartilhar, interagir, todo o processo que faz com que esse conteúdo se propague cada vez mais. Grande abraço, bons estudos e até o próximo.